Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui, irmão Diego Isidório, para junto com você meditar um pouquinho nas coisas de Deus, na palavra de Deus, através da lição bíblica a Santíssima Trindade, lição número 12, onde vai falar sobre o Filho e o Espírito. Lembrando que a gente está estudando sobre a Santíssima Trindade, né? É a nossa crença, né? Que Deus, Ele é um Deus, Criador do céu e da terra, que se subdivide em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje a gente vai meditar um pouquinho a respeito do Filho e do Espírito. Amém? Vamos fazer uma breve oração e já vamos aí para a meditação de hoje. Feche seus olhos, vamos orar, meus irmãos. Senhor Jeová, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Criador do céu e da terra, Pai das luzes, Senhor meu, em nome de Jesus, Senhor, ouça a nossa oração. Estamos aqui, meu Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, cônscios da nossa pequenez, sabendo que somos pequenos e falhos pecadores, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados, os pecados que eu cometi, Senhor, através de atos, através das palavras, através dos pensamentos. Pai, me perdoe em nome de Jesus. Meu Deus, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado mesmo pela saúde, o alimento, o pão de cada dia, Senhor, pelo trabalho, pela família. Obrigado pela Tua proteção, pelos livramentos que o Senhor nos protege, nos livra do mal. Obrigado, Senhor. Te agradeço também por ter enviado, Senhor, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nascer, Senhor, de uma virgem. Senhor, Senhor Jesus deixou a Sua glória e se tornou homem, Deus, viveu nessa terra, Senhor, para nos ensinar a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, também para, Senhor, se oferecer como um sacrifício nessa terra, um sacrifício vivo no nosso lugar, um sacrifício santo que nós não poderíamos entregar esse sacrifício a Ti, Pai, para pagamento dos nossos pecados. Te agradecemos por isso, Senhor, e ter enviado Jesus. Senhor Jesus, sei que o Senhor está à destra do Pai, intercedendo pelos santos. Em nome de Jesus, Te agradeço. Pelo Teu nome, Jesus, eu Te agradeço. Obrigado, Jesus. Eu não merecia, Senhor, e eu não mereço, Senhor, tamanho sacrifício que o Senhor fez por nós. Eu não mereço, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Peço que em nome de Jesus, Deus, abençoe essa pessoa que está aqui agora. Não sei onde que ela está, se é na minha cidade, no nosso país ou fora do país, através da internet. Abençoe ela, Pai. Ajuda ela nas suas necessidades. O Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares. O Senhor é um Deus onipotente, o Senhor tem poder para abençoar, para salvar, para libertar, para curar, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa essa pessoa, em toda a sua casa, sua família. Nesse momento, Pai, peço que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, dá-nos entendimento, inteligência. Provérbios fala para a gente buscar a inteligência, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria do céu. Dá-nos essa sabedoria, Pai. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, consola-nos, ensina, Senhor,
caminho da salvação. Nos limpa, nos purifica. É o que eu te peço. Abençoa nossa família, meus pais, mães, irmãos, filho, tios, avós, tias. Liberta, salva, revela-se a cada um, ajuda-se para que haja salvação, para que não sejamos condenados ao inferno por não amar a Ti, por não honrar os Teus mandamentos, Senhor, os 10 mandamentos. Ninguém consegue obedecer, mas sim, eu sei que o Senhor quer que a gente se esforce. Jesus falou: sede santos como meu Pai do céu é santo. Sede perfeitos como Ele é perfeito. Então, Senhor, nos ajuda. O Senhor falou que ia tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração novo de carne, disposto a obedecer ao Senhor, os Teus estatutos, Pai, os Teus mandamentos, os Teus preceitos. Nos ajuda, Espírito Santo. Abençoa os irmãos da igreja, das congregações, os bebezinhos, as criancinhas, os jovens, a juventude, as irmãs de idade, e os pais, as mães, líderes, músicos, obreiros da casa do Senhor. Nos abençoa, nós precisamos de Ti, dependemos de Ti, Pai. Senhor, assim eu te peço essas bênçãos, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Lição 12 do dia 22 de março de 2026. O Filho e o Espírito. Texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia o Filho, obedece, o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Leitura bíblica em classe. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão ainda? Ainda não. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus.
E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olha o que eu entendi aqui, fugindo totalmente da lição. Olha essa palavra que linda, eu estou arrepiado inteirinho. O anjo falando que a prima da Maria, Isabel, concebeu um filho em sua velhice e este é o 6º mês, ou seja, para aquela que era chamada estéril. O anjo falou que a prima da Maria já estava grávida de 6 meses, mas o nenê ainda não tinha nascido, né? Ou seja, eu entendi que quando Deus permite que um nenê esteja dentro da barriga, ele já foi concebido, já existe uma vida ali, né? Não é a partir do momento que o nenê sai da barriga e a mulher pare, né, que nasce uma criança, não. A partir do momento que concebeu, né, Deus permitiu que um espermatozoide se encontrasse com um óvulo, juntou ali e houve a mágica não, né? Perdão, a dádiva do nascimento, do concebimento de um ser humano, de uma alma, de uma pessoa, ainda que façam um dia, horas, que houve o encontro do espermatozoide com o óvulo. Já existe uma vida ali, já houve o concebimento, já foi concebido aquela vida, seja um menininho macho ou uma menina fêmea. Olha que lindo aqui. Eu já li esse texto aqui muitas vezes, então isso aí refuta, né, o aborto. Tá grávida de 10 dias, vamos fazer um aborto. 15 dias. Não. A partir do momento que Deus permitiu nascer uma vidinha, uma vida pequenininha ali dentro, que seja faz 2 dias, 1 dia, já é uma alma, já é um ser humano. Muito forte. Vamos para a introdução da lição de hoje. O plano da salvação é uma ação condenada pela Santíssima. Perdão. Nossa, minha visão tá tão ruim. Jesus, me ajuda com essa visão, meu Pai. Sara minha visão. O plano da salvação é uma ação não condenada, coordenada pela Santíssima Trindade. Coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, a sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Vamos para o primeiro grande tópico da lição de hoje: o Espírito e a concepção do Filho. Subponto 1. O anúncio do nascimento.
Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galiléia. Lucas 1:26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, Lucas 1:27, e lhe faz uma revelação surpreendente. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Maria demonstra perplexidade. Não entende como isso poderia acontecer, uma vez que ela era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Subponto 2. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 1:35. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Como já é estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Êxodo 40:35. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração. Lucas 9:34. E sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Gênesis 1:2, Salmos 104:30. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Tópico 3. A pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo. Lucas 1:35. A palavra santo, do grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Salmo 99:9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Hebreus 4:15. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. Romanos 5:19. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro 1:19. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, a base da nossa justificação e a base da nossa santificação. Somente Ele foi capaz de cumprir a lei, Mateus 5:17, e de oferecer-se como sacrifício perfeito, Hebreus 10:10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito com E maiúsculo, que nos santifica. O Espírito Santo nos santifica à imagem do Filho. Romanos 8:29.
Vamos agora para o segundo grande ponto da lição de hoje, que é o Filho e a sua relação com o Espírito. Tópico 1. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho, João 1,14. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele, o Verbo, é eterno. Ele é anterior à criação. Ele é co-igual com o Pai e co-igual com o Espírito. João 1, do versículo 1 ao 3. Isso indica que na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana, sem deixar de ser Deus, como diz Gálatas 4:4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente os seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia, pelo Espírito, como diz Lucas 4:18, 19, João 5:19, Atos 10:38. Desta forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1:20 e Lucas 1:35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Vamos para o tópico 2. O Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida em João 3:34, cada milagre realizado, Lucas 5:17, cada demônio expulso, Lucas 11:20, e cada perdão ministrado, Lucas 5:24, eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus 12:28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas 4:18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. Filipenses 2, do 5 ao 7. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Isaías 11:2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Mateus 4:1. É também um modelo para todo o verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Atos 1:8. Tópico 3. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade: Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo. Lucas 3:22. No deserto, pelo Espírito, Jesus venceu a tentação como o novo Adão. Mateus 4:1, 1 Coríntios 15:43. A unção do Espírito sustentou o seu ministério. Mateus 12:18-21. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelam o reino de Deus. Mateus 12:28. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai
e agiu no poder do Espírito. João 6,38. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizados em cooperação com o Espírito. Romanos 8,11, Hebreus 9,14. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Vamos agora para o último grande ponto, o terceiro grande ponto desta lição: a Trindade e a missão redentora. Tópico 1. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo propósito redentor. João 3,16. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Gálatas 4:4-5. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado, segundo Coríntios 5:21. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre da Maria, Lucas 1,35. O Espírito Santo acompanha-o em cada passo do seu ministério, Atos 10:38. O Espírito Santo aplica os méritos da redenção nos corações dos cristãos. 1 Coríntios 2:10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. Ou seja, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. 1 Pedro 1:2. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em sua missão. 1 João 4:9. Vamos para o tópico 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. João 16:14. Esclarece que o Espírito Santo não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. João 15:26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. 1 Coríntios 2:10. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Primeiro, João 4:1 e 2. Tudo o que não aponta para Jesus Cristo não procede do Espírito Santo. Jesus Cristo é o centro da obra do Espírito. João 16:13. Vamos para o último tópico, 3. A fé e a submissão do crente, do cristão. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios 2:8. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Segundo Coríntios 5:18. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente,
submeteu-se com fé. Lucas 1,38. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo cristão deve assumir diante da obra trinitária. Isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo 37,5. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o cristão, o crente, é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. Lucas 1,37. A resposta que Ele espera de nós é fé. Hebreus 1,6. Também é arrependimento. Atos 17,30. E Deus espera obediência. Tiago 1,22. 1,22. Finalizamos a lição de hoje e concluímos que reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém. Muito bem, finalizamos mais uma meditação. Agradecidos a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe você, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo.